com aquilo do Código Civil. Eles vai indo a estratégia de penalizar os detentores do patrimônio. Já a blindagem patrimonial é o termo genérico. Tudo bem, pessoal? Eu sou o José Carlos Monteiro, presidente do Grupo Estúdio. Estou aqui para convidar os empresários que nos acompanham no canal do YouTube, no nosso webinar diário, todos os dias 7 da noite, né? Para vir discutir com a gente as questões de governança, as questões que envolvem a gestão da sua empresa, desde planejamento sucessório, proteção patrimonial, as questões que envolvem recuperação de crédito tributário, né? As questões judiciais tributárias que também estão em discussão nos tribunais e que importam em recuperações de valores representativos para a sua empresa, as questões de M&A, de intermediação de compra e venda de empresas, quais são, o que está acontecendo nesse mercado, as startups também, que hoje é o assunto do momento, né? Essa nossa nova economia, a gente vai estar discutindo ali quais são as startups que estão se destacando dentro do seu segmento, quais são as startups que podem interessar para aquele segmento ou para aquele outro segmento. Então, especialistas os mais diversos, né, dentro da nossa grade de profissionais, vão estar presentes junto com vocês, recebendo perguntas no chat ali online, respondendo na hora, e vai ser um prazer esse encontro diário. Convido todos para que estejam presentes todos os dias 7 da noite aqui no nosso canal do YouTube. Muito obrigado. Olá pessoal, boa noite, sejam bem-vindos a mais um webinar para a Nova Economia. Meu nome é Jéssica e eu sou protagonista da Estúdio Corporate. Hoje nós propomos a falar sobre ocultação e blindagem patrimonial. Para podermos falar sobre esse assunto, tenho convidados muito especiais aqui comigo hoje. Aqui do meu lado está o Kazan, nosso diretor de franchising. Tudo bom, Kazan? Seja bem-vindo. Boa noite, obrigado, Jéssica. Boa noite, pessoal. Aqui comigo também está o Maurício Ferreira, nosso gestor operacional societário da Estúdio Corporate. Tudo bom, Maurício? Boa noite, tudo bem? E, por último, não menos importante, está conosco, remoto, o nosso sócio franqueado, Antônio Valbeni. Tudo bem, Antônio? Consegue nos ouvir? Boa noite, pessoal. Estou ouvindo muito bem. Boa noite a todos. Boa noite. Obrigada pela presença, Antônio. Então, hoje a gente vai falar sobre essa ocultação patrimonial, blindagem, e hoje a gente sabe que uma das maiores preocupações dos empresários com relação à instabilidade econômica, a riscos inerentes ao negócio, é proteger os seus bens, né? Então, eles acabam sempre procurando, pesquisando, querendo saber mais sobre proteção dos seus bens, e a gente acaba aí se deparando com o termo de blindagem patrimonial. Nós aqui da Estúdio Corporate trabalhamos com a proteção patrimonial, que é um conjunto de ferramentas, de metodologias que visam a redução de riscos de perda do patrimônio. Esses métodos legais garantem que, em algum possível problema que a empresa venha a enfrentar, né, os patrimônios não sejam atingidos e, se afetados, tenham o menor impacto possível. A proteção patrimonial ela não é indicada somente a grandes empresários, a pessoas físicas com inúmeros bens. Ela é indicada desde o pequeno empresário ao grande empresário, a advogados, engenheiros, médicos, todos esses profissionais, entre outros, né, porque, independente do tamanho, da quantidade de patrimônio, todos têm interesse de mantê-lo. É fundamental salientarmos essa diferença de blindagem, de proteção e de ocultação patrimonial. Quando a gente fala em blindagem, a gente pensa num termo que é impenetrável. E hoje não existem possibilidades legais, né, na legislação brasileira que possibilitem essa blindagem por completo. Então, a blindagem ela acaba sendo um termo muito mal empregado, utilizado por advogados, contadores, né, profissionais que acreditam que, fazendo uma holding patrimonial e colocando seus bens lá, eles estarão assegurados de qualquer risco que a empresa ou o empresário venham a sofrer.
E a proteção patrimonial ela já tem um caráter preventivo. Então, é uma forma estratégica, inteligente de prever possíveis problemas e resguardar os patrimônios. Já a ocultação, ela já tem um viés de metodologias ilegais, antiéticas, que já durante a instauração do problema tentam proteger os patrimônios. Isso facilmente é identificado pela justiça e pode ocorrer danos mais graves ainda para o empresário. Hoje nós temos já uma medida provisória em vigor que tenta aperfeiçoar, que visa aperfeiçoar o método de proteção patrimonial. Né? Maurício, tu pode falar um pouquinho para nós sobre essa medida? Então tá bem, pessoal, boa noite. Meu nome é Maurício Ferreira, apresentando agora mais especificamente por mim. Eu sou o gerente operacional das operações societárias da Studio Corporate. Studio Corporate, então, é esse braço do Grupo Studio que visa trazer soluções estratégicas, soluções corporativas, muito voltadas ao empresário e à pessoa jurídica, as organizações empresárias como um todo. O tema que a Jéssica está nos trazendo aqui, está nos apontando, falando da questão toda da ocultação de bens e da blindagem patrimonial, ela bem trouxe que nós costumamos nos afastar do termo blindagem, né? Porque a blindagem ela dá uma falsa expectativa de que o patrimônio, independente da responsabilidade do sócio, independente da dívida contraída até mesmo antes da proteção dos patrimônios, possa blindar os patrimônios com relação a terceiros, com relação a credores, com relação a dívidas fiscais, trabalhistas ou bancárias, né? E a ocultação de patrimônio, né, na contrapartida, como a Jéssica bem trouxe também, para frisar os termos, ela é justamente todos os movimentos que são feitos para a proteção patrimonial, só que à margem da lei. É aquela proteção do patrimônio feita em momento posterior ao débito já constituído, por exemplo, momento pelo qual um bem da sociedade ou do sócio era garantia em execução ou era o único bem que era capaz de saldar a dívida e ainda assim um sócio ou a empresa decide ocultar o bem, fazer uma simulação de venda, por exemplo, fazer uma mudança de titularidade para o nome de um terceiro laranja, como muitas vezes é utilizado, e aí sim será uma ocultação, e aí é tipo jurídico, que é, com certeza, tipificação de irregularidade que poderá lesar o credor e poderá, por conseguinte, trazer um reflexo ainda mais danoso àquele empresário, àquela pessoa jurídica. Com relação à medida provisória que a Jéssica nos trouxe aqui, a medida provisória número 881 deste ano, de abril deste ano. Ela ainda está em prazo de medida provisória, mas já está com seu projeto já em avançada tramitação na Câmara para conversão em lei. E ela visa, entre outras matérias que vão acelerar a economia, ela visa também fazer a modificação do artigo 50 do Código Civil de 2002. Lá o Código Civil que previa as hipóteses de desconsideração da personalidade jurídica, né? Ela então vai tipificar quais serão as possibilidades da desconsideração de personalidade. E lá no texto da medida provisória ele diz que somente na possibilidade de constatação de dolo, de fraude, de lesa contra terceiros intencional do administrador, do sócio gerente ou do gestor empresarial é que então vai poder se dar a desconsideração de personalidade. Ora, então se nós utilizamos as ferramentas, por exemplo, de holding patrimonial, de organização de estruturas societárias através de sociedades, nós ganhamos alguns degraus a mais com relação à proteção patrimonial. Nós ainda não entendemos como uma blindagem total, mas entendemos que o Instituto da Proteção está sendo aperfeiçoado no nosso país. Acho que o Dr. Gazambo gostaria de fazer algum complemento do tema. Boa noite de novo a todos. Boa noite. O tema ele é bastante interessante e daria horas e horas de diálogo aqui. Mas o que é importante que a gente possa levar para o nosso ouvinte? Primeiro, não existe, como o Maurício falou, mais uma ideia como se existia antigamente de que níveis de formação de pessoas jurídicas dariam para as entidades, para as pessoas, uma proteção contra o risco, né? Uma proteção absoluta ou impenetrável, como a Jéssica citou.
com a informatização dos meios de comunicação, SPED fiscal, ADIPJ, RAIS, registro de imóveis com de imóvel eletrônica, escritura pública com transferência digital para a Receita Federal, toda operação patrimonial é instantaneamente informada para a Receita Federal. Toda a operação. Hoje, uma escritura pública de compra e venda, quando ela é encerrada, no mesmo ato, a Receita Federal sabe quem é o CNPJ do comprador, do vendedor, ela sabe qual é o valor declarado, ela sabe se houve recolhimento de TBI, ela sabe o valor da avaliação de TBI, ela sabe se houve avaliação ou transferência de dinheiro pela movimentação bancária, ela sabe absolutamente tudo, né? Absolutamente tudo. Bom, se a Receita sabe absolutamente tudo, então a gente sabe que ela tem todas as ferramentas para classificar as ações de movimentação patrimonial como lícitas ou ilícitas. E enquanto nós ainda dependemos de uma investigação subjetiva da movimentação patrimonial para definir se existe dolo ou não, se existe intenção de lesar, seja o fisco ou seja terceiros, através de uma movimentação patrimonial que visa proteger ou criar barreiras para uma exposição de risco, esse âmbito de discussão acerca do critério subjetivo, que é justamente onde vai causar, onde nós temos um maior embate jurídico. Porque na medida que o critério é subjetivo, ele depende de prova. Se ele é objetivo, ele é aplicação imediata, estão mal constatados os requisitos. A subjetividade que gera a maior polêmica, né? Mas o que é importante a gente entender? Bom, se a Receita sabe, a Receita é apenas uma das razões para fins de proteção, né? E a gente sabe que tudo é informado, por que então fazer movimentação? Por que uma pessoa teria interesse em migrar ou mudar a forma como o seu patrimônio está disposto, né? Se ele vai estar sempre exposto ao no mínimo uma pessoa que é a Receita Federal. Porque durante a vida de um empresário, né, ele tende, aqueles que chegam a esse nível de acumular patrimônio, ele tende a misturar patrimônios de pessoa física com o patrimônio operacional, patrimônio de risco. E a primeira percepção de proteção ou blindagem patrimonial que a gente deve levar para o nosso cliente bom, existem formas legais, corretas, dentro de atuação lícita, que os empresários podem buscar fazer movimentações patrimoniais para que aqueles bens que eles arrecadaram ao longo do tempo não estejam expostos ao risco operacional, ao risco comercial, ao risco financeiro, ao mercadológico, quer dizer, ao risco inerente à atividade econômica que gerou aquele próprio bem. E assim ele vai criando uma operação de estruturação societária, de estruturação patrimonial, para que aqueles ativos que não estão diretamente vinculados à capacidade de geração de caixa não estejam expostos aos riscos da atividade que gera o caixa, né? E na medida que nós temos então critérios mais objetivos ou que são mais possíveis de serem aferidos objetivamente, ou com uma investigação subjetiva rasa, nós conseguimos entender que esses bens estão, em tese, protegidos de um risco operacional, né? Claro que na medida em que nós temos um ilícito, e daí a outro lado dessa conversa é a ocultação, né? Que pela própria simbologia da palavra, etimologia da palavra, diz uma coisa é blindar. Blindar significa eu protejo. Ocultar significa eu escondo. Quando eu blindo, eu mantenho exposto ao ambiente externo, só que com camadas de proteção. Quando eu escondo, eu tiro das vistas. Uma coisa blindar é um carro com seguro. O carro oculto é o carro que está escondido, que ninguém vê. Então, a situação, a etimologia são diferentes da palavra e induzem a interpretações diferentes também. A ocultação, que é a movimentação ilícita de patrimônio, em que as empresas mal orientadas, mal geridas e eventualmente com maus profissionais acabam fazendo, entendendo que estão blindando, estão ocultando, cometendo ilícitos. E aí nós podemos citar inúmeros deles, né, como botar o patrimônio de filho menor sem renda, sem fazer uma doação, botar empresas, botar patrimônio, atividades econômicas inteiras em nome de pessoas que não têm relação direta com a atividade econômica, né? É o famoso laranja, né? A movimentação financeira em nome de terceiros que não tem capacidade financeira para aquilo, né? E isso é algo que a gente deve estar sempre atento. Mas o que é importante? Às vezes, a mesma ação
a mesma ação de tirar um bem de uma empresa e botar em outra empresa, ela é lícita, com justa causa, com propósito negocial, né? E a mesma operação de tirar um bem com outra empresa, depende de como ela é feita, ela pode ser lícita, né? Então, acho que... E aí é importante trazer, talvez, um pouco, convocar o Valbeni para comentar conosco, Antônio. Era no sentido de que os empresários, todos, eu acho que é um standard de decisão. Assim, a gente pergunta, tu tem interesse em proteger os teus bens? A resposta vai ser sim, em sua grande maioria. Mas a má orientação e a falta de informação leva a uma confusão entre blindagem e proteção, né? Blindagem e ocultação, proteção e ocultação, né? E isso gera aí, às vezes, um uso ou uma interpretação equivocada. No dia a dia, como é que tu tem sentido isso, Antônio? Como é que tu tem visto isso nos clientes, quando tu é questionado, é demandado sobre isso na vida profissional? Bem, boa noite, pessoal. Mais uma vez, é um prazer estar aqui e participar. Essa pergunta ela é muito comum e a gente acaba tendo certa dificuldade no dia a dia de demonstrar para o empresário, os sócios que compõem a sociedade, que há necessidade de fazer essa proteção, né? Distinguir esses dois, demonstrar que esses conceitos são muitas vezes colocados de forma equivocada, blindagem, proteção, ocultação, isso na cabeça do empresário no dia a dia, ele já ouviu falar em algum momento. Alguém já comentou com ele, alguém da equipe, ou um colega, ou um amigo de outra empresa. Parece ser um processo simples, né? Demonstrar e explicar para ele. Na prática, realmente, a gente percebe que não é bem assim. Porque o empresário, quando ele vem com essa pergunta, ou a gente mesmo estimula ele a verificar a possibilidade de proteger os patrimônios, tanto dos sócios quanto da empresa, verifica que ele tem um certo temor. Por exemplo, tivemos contato com algumas empresas, já tivemos alguns casos que chegaram à conclusão de que o sócio, ele, até um certo momento, ele ouve e quer fazer a blindagem, a proteção patrimonial da empresa, termo correto, né? Vamos pensar assim. Mas quando você fala para ele que ele tem que abrir o coração da empresa, abrir as finanças, o patrimônio que ele constituiu a vida inteira, sente um pouco desconfortável, entendeu? Mas quando a gente demonstra para ele que ele está preservando os herdeiros, preservando a empresa, preservando o próprio patrimônio pessoal que ele construiu ao longo da vida, se torna um pouco mais palatável, um pouco mais simples de ele entender. Então, por exemplo, quando a gente percebe que a empresa está misturando o patrimônio pessoal com o patrimônio da empresa, isso é um sinal de que ele precisa de ajuda. Então, a gente propõe esse trabalho como forma de ajudá-lo, uma alternativa a proteger o seu patrimônio, né? A dívida da empresa, por exemplo, pode gerar uma possível perda futura, né? Ensejar essa captura do patrimônio que ele construiu, é uma pergunta que né? Ele sabe quantificar essa dívida? Muitas vezes ele não tem essa resposta. Então, é bom sempre fazer esse questionamento com o pessoal de finanças da empresa ou o próprio contador dele, né? Boa, é isso mesmo. Cortando um pouquinho o som do Valbeni ali, eu complementaria dizendo aqui, enquanto a gente está tentando recuperar o som dele, que a gente se depara no dia a dia realmente com essa questão do empresário que muitas vezes não quer nem demonstrar o patrimônio que tem porque sabe dos riscos que existem da população, do seu credor, do terceiro ter conhecimento do seu patrimônio. Justamente é necessário que a gente consiga desmistificar que o patrimônio oculto é um patrimônio seguro. O patrimônio seguro, pelo que a gente está falando aqui de proteção patrimonial, é aquele patrimônio bem resguardado, aquele patrimônio que ele está livre de embaraço, aquele patrimônio que está deslocado da operação, por exemplo. E é por isso que a gente muitas vezes receita, ou a gente planeja aqui dentro dos nossos projetos, a separação entre operação e patrimônio. Porque a operação fica com todos os seus riscos atinentes, e lá o patrimônio separado, resguardado, e daqui um pouco até gerando receita para complementar a atividade empresarial. Eu acho que seria nessa linha que o Valbeni queria complementar ali o vídeo dele, o áudio dele.
E retomando um pouco sobre a ocultação, que nós falamos há pouco, só para finalizar tecnicamente o tema, nós temos já desde 1998 a legislação 9613, que trata de ocultação, trata de lavagem de dinheiro, trata de todos os dispositivos e mecanismos que nós temos para identificação e para tipificação da ocultação patrimonial. Mais recentemente, medida provisória, esse ano, que está em vigor também, o presidente acabou, através de medida provisória, trazendo a normatização através de lei, inclusive para a penhora, para a execução mais rápida de bens que sejam fruto de ilícitos, que sejam frutos, por exemplo, de sonegação fiscal, de lavagem de dinheiro ou de tráfico porventura. Então, são mecanismos que vêm justamente facilitar ou viabilizar a própria expropriação de bens quando há uma confusão patrimonial, quando há ocultação de bens, quando já existe o problema instaurado. E nessa contrapartida, a proteção patrimonial bem estruturada, a proteção patrimonial utilizando as ferramentas corretas em momento adequado, vem dar proteção ao patrimônio do empresário. E é importante referir, e essa dúvida, esse medo que o Antônio trouxe, ele vem de um momento do passado em que as empresas, nós tínhamos que pensar assim, nos últimos 5 anos, tá? Nós tínhamos as juntas comerciais, que são órgãos estaduais vinculados ao Tribunal de Justiça de cada estado, não informatizadas. Há 5 anos atrás, as empresas poderiam ser abertas à junta comercial e não tinha comunicação direta com a Receita. Então, há 5 anos atrás, as pessoas faziam uma empresa em nome do Joãozinho e da Maria, depois trocavam do Joãozinho e da Maria para o Pedro e para o Marco, não mudava na Receita continuava o João e a Maria como donos e sócios da empresa, na junta comercial outra, e aquela empresa continuava circulando com outras pessoas, tanto eram movimentos que aconteciam societários, que aconteciam na junta separada da Receita. Há 5 anos atrás, nós não tínhamos esse nível de informatização das operações nos tabelionatos, não tínhamos esse nível de informatização nos cartórios de registro de imóveis, que ainda eram livros. Quem é um pouco mais antigo como eu, sabe que eram livros em que o oficial registrador transcrevia à mão as matrículas. Então, a pesquisa, a identificação de patrimônio... Muito mais morosa. Ele é um trabalho hercúleo, tu achar patrimônio de alguém, né? Hoje em dia, com toda essa movimentação, o que acontece? Tem ferramentas, tem serviços, tem empresas especializadas em tratamento de dados públicos que disponibilizam. Nós temos aqui no Grupo Estúdio uma ferramenta que com CPF, nem com CPF, se eu souber a cidade que a pessoa nasceu, se eu souber a idade que ela tem, se eu souber o nome do pai ou da mãe, eu consigo descobrir toda a vida dela, aonde ela mora, se ela tem patrimônio, se ela transmitiu imposto de renda, se o imposto de renda dela foi validado ou não, se ela tinha registrado imposto de renda, aonde é que estão os bens dela, qual é a metragem quadrada dos bens delas registrados, desde que eles tenham sido movimentados há menos de 5 anos. Ou seja, houve uma migração do valor ocultação para o valor proteção. Proteção. Porque já que o meu bem não vai mais ficar oculto de fato, ele vai ser descoberto, então eu preciso proteger ele. Ele está no mundo online hoje. Online, né? Inclusive, é uma notícia recente de ontem. Sempre que eu trago, assim, eu venho debater temas como esse, eu trago uma informação de que a Receita Federal tem o maior supercomputador voltado à fiscalização do mundo, no Brasil, um sistema chamado T-Rex. Ele é mais potente do que todo o sistema americano junto, de fiscalização tributária. E ela condensa todas as informações. Então, se a gente sair daqui, eu for no supermercado e eu comprar com cartão de crédito ou débito, a minha compra vai estar sendo associada na Receita Federal ao meu CPF e ao CNPJ do supermercado e aos produtos que foram vendidos. Nesse nível de informatização, nós temos um Big Brother fantástico, né? E havia sido feito um acordo, que ainda em tese é válido, até ontem, entre a Receita Federal e COAF e Ministério Público Federal, para compartilhamento instantâneo online de todas as informações fiscais de todo o Brasil com o Ministério Público, para que o Ministério Público, então, uma vez identificado ações de natureza suspeita, pudessem tomar de iniciativa própria, que é na atribuição deles, a iniciativas de persecução criminal.
Isso foi objeto de discussão judicial, o STJ havia validado, reconhecido a legalidade desse acordo e a legalidade da transferência de dados sigilosos, de sigilo fiscal, né? Então, se a gente fez uma operação de compra e venda de um imóvel, essa operação, essa informação está coberta por sigilo fiscal, sigilo financeiro bancário. E essa transferência havia sido validada e na data de ontem, vocês devem ter acompanhado, os nossos telespectadores devem ter acompanhado, o ministro do STF, o Toffoli, né, revogou e suspendeu no Brasil todo os processos que tinham nascido dessa forma, pela transferência automática, pelo compartilhamento online de dados. Então o Ministério Público acessava a nossa vida. Claro. O Ministério Público conseguia a qualquer momento saber se eu abasteci meu carro ontem, se eu paguei um cartão, ele já vai saber. Ele sabe, porque ele tem associado a minha operação de cartão de crédito ou de cartão de débito com a nota fiscal do posto, naquele momento. Faz o cruzamento automático. Independente de eu ter informado voluntariamente o meu CPF ou não, faz cruzamento automático. Ele sabe, ontem. Tá? Então, isso é uma percepção de que o mundo mudou. Então, que aquela ideia de, não, eu vou ocultar, eu vou usar uma ferramenta aqui que hoje chega a ser, assim, quando a gente percebe alguém fazendo isso, chega a ser risível, porque não dá para admitir que alguém em 2019 imagine que está protegendo o seu bem, botando o bem em nome de um laranja, em nome da tia, em nome da prima, em nome da mulher, em nome da filha, né? Que isso é proteção, que isso é ocultação, claro. Isso é ilícito, porque aquela pessoa recebeu aquele bem sem uma justa causa, sem um negócio jurídico financeiro adjacente que justificasse aquela operação. Né? Perfeito. Então, nesse sentido, mudou muito o mundo nos últimos 5 anos e a gente tem que caminhar necessariamente para, entendendo esse cenário de exposição plena e total de todos os dados, utilizar ferramentas lícitas, legais, utilizar a constituição de holdings, utilizar a segregação de atividade, fusão, cisão de empresas, para proteger de todos os riscos. A deixa que eu quero te passar para o Antônio de novo é a seguinte: quais são os riscos que a gente deve proteger? Né? Quando o empresário nos pergunta, mas qual o risco? O primeiro risco, a minha visão, é o risco operacional, é o risco do mercado. Aquela atividade econômica por si só gera risco. Mas existem outros riscos que devem ser protegidos. O risco societário, o risco patrimonial, o risco do empreendedorismo de novas atividades, o risco do crescimento. Muitas empresas, empresários estão muito voltados a olhar para o caixa, para o faturamento e não para o resultado. Então isso gera, às vezes, uma desorganização financeira que expõe um patrimônio que é importante, às vezes, até para enfrentar a desorganização financeira, desde que ele esteja segregado daquele risco. Claro. Ele vai estar disponível para vender, vai disponível para uma outra operação de gerar caixa. Como tu falou, proteger não é ocultar, às vezes é deixar livre para um momento de necessidade. Né? E, inclusive, o risco da vida, que é a morte. A gente vai estar falando de proteção, blindagem. Que sempre vai haver. Inevitável, né? Infelizmente ainda. Mas o risco da morte, o risco matrimonial. O que cabe a gente é entender o risco que aquele empresário está exposto para a gente poder fazer esse planejamento e mitigar esses riscos. Perfeito. Esse tema realmente demandaria a necessidade de falar pelo menos mais 1 hora sobre isso. Né? Além de ser um tema gostoso, é um tema que demanda muitas dúvidas. Muito embora saibamos que no mundo de hoje tudo é cruzado, as informações são todas conhecidas pela Receita, pelos órgãos governamentais, muitos empresários que eu converso no dia a dia, colegas da advocacia, na área empresarial, sempre se deparam com essas questões, por exemplo, de o empresário está com dúvida, na verdade, que ele quer proteger o familiar dele, o filho. Né? Um dos filhos não compõe a empresa, só trabalha um dos 3 filhos, por exemplo. A esposa também contribui no trabalho da empresa, mas não figura na relação empresarial. E, enfim, tem muitas questões. E falar de proteção patrimonial está intrinsecamente ligado a falar de planejamento sucessório, reengenharia societária, temas que demandariam uma aula se for para cada assunto como esse. Né? Mas uma coisa que tem me deixado muito intrigado é que muitos empresários utilizam esse meio, eles colocam o nome da empresa como sócio administrador, um familiar, um parente, acreditando que está protegendo a sua empresa.
está protegendo de uma eventual separação judicial, de divórcio, né? Dos filhos que estão ali pleiteando alguma coisa na família, na empresa. Então, claro, o tema hoje é proteção patrimonial, mas demanda esse questionamento, essa pequena introdução do assunto de engenharia societária e planejamento sucessório, porque eles estão fisicamente ligados, né? Sem dúvida. Desculpa te tomar, só para responder a palavra dele. Sem dúvida, são temas correlatos, e quando a gente pensa em blindar um patrimônio, nós temos que fazer um processo de investigação para saber, primeiro, quais riscos o patrimônio está exposto e quais são os objetivos, qual o planejamento estratégico daquela empresa e como nós vamos construir um cenário legal, lícito, que permita que a empresa alcance o seu objetivo societário, o seu escopo, o seu propósito, né? Tenha resultado econômico e, ao mesmo tempo, tenha a seu favor uma estrutura de gestão eficiente e um acomodamento dos interesses societários e familiares, né? Porque às vezes o risco, a gente está olhando para fora achando que o risco é o fisco, que o risco é o mercado, que o risco é um concorrente, que o risco é a modificação do mercado, e os clientes descuidam de demandas internas, societárias, familiares, inclusive, que expõem em risco não só o patrimônio acumulado, como a própria atividade econômica. O conflito societário hoje ele é um risco muito evidente, não só em sociedades personificadas como limitada, em que o affect societatis é o que mantém a unidade da sociedade, mas inclusive em sociedades mais complexas como a sociedade anônima, né? Então, porque manter uma estrutura societária num mundo competitivo, num mundo que muda muito rápido, os interesses diversos, e especialmente quando são familiares, que são diversos mesmo, filhos que estão na operação, que acham que têm mais direito que os que não estão na operação, filhos que não estão na operação, que têm medo que os que estão na operação possam estar praticando um ato lesivo ao seu patrimônio. Então, na medida que a gente cria um arcabouço de regras societárias, acordos de cotistas, um cenário em que há regra, que as regras são claras, são de fácil interpretação, a empresa e o sócio conseguem se conduzir dentro desse ambiente de regra, gerando proteção do patrimônio através da segregação e proteção da própria atividade econômica, através da aplicação de regras claras, que protegem os interesses difusos, às vezes, né? E até falando um pouquinho dos riscos que tu comentou, né? Tu trouxe a parte da questão familiar, e a gente, nos nossos clientes, a gente repara muito a questão de desavenças, brigas familiares, né? Partilhas de bens, rompimento de negócios, né? Que isso atinge diretamente ao patrimônio. Então, isso também é um dos riscos aí vinculados, sujeitos, que a empresa está sujeita. Questões trabalhistas também são... nesse sentido, elas podem causar desestabilização da estrutura da empresa e atingir diretamente o patrimônio também, né? A gente também tem questões tributárias e fiscais que são bem complexas e, devido à alta rotatividade, alta mudanças da parte da legislação, acaba daqui a pouco tendo um descumprimento muitas vezes involuntário. E a parte também que a gente pode falar é a questão ambiental, que também, assim como a tributária, a fiscal, ela também é complexa e, dependendo da gravidade, o valor pode ser muito alto e pode também afetar o patrimônio. Que é um risco bem colocado, Jéssica. É um risco que poucos têm percepção, né? Poucos têm percepção que hoje o risco ambiental ele talvez seja ainda mais elevado, dependendo da atividade econômica, claro, do que o risco tributário, porque o risco tributário é um risco que está equalizado, está dimensionado, acertada ou equivocadamente, no propósito negocial, que a gente sabe que toda empresa que nasce tem que pagar impostos. Claro. Então, qualquer modulação de negócio, qualquer avaliação de propósito negocial, ela contempla o impacto tributário da operação. Mas poucos têm contingenciamento de verbas para riscos extra-operacionais, como o risco ambiental, né? Como é um risco, poucas vezes eu me deparei com empresas que tinham contingenciamento de verbas para aquisição de cotas sociais em caso de falecimento.
Na verdade, 2 vezes eu me deparei com isso formalizado e depois algumas vezes eu implementei, que era o seguinte: a empresa tinha um seguro para, no caso de óbito prematuro de um sócio, poder comprar as cotas sociais por um valor determinado dos herdeiros, porque não compunha o afeto societário da empresa o ingresso de outras pessoas. Eram só 2 sócios e eles tinham um acordo que se um faltasse, não deixaria entrar os outros, que é um risco societário que tem que ser blindado. E como a gente blinda a atividade econômica desse risco? E quando a gente está falando em proteção patrimonial, a gente não pode associar a proteção de uma casa, de um carro, de um terreno, de um prédio. Né? O patrimônio da empresa, todo, acima de tudo, é sua capacidade de gerar caixa. Né? Porque sem capacidade de gerar caixa, ela vai falir. Então nós temos que proteger o propósito da empresa. É o primeiro do propósito que a gente tem que estar presente. Proteger o patrimônio mais fundamental da empresa, que é a sua capacidade de gerar receita. Né? E esse tipo de risco a gente não está muito habituado a falar, mas cabe a gente, no diálogo com o cliente, fazer essa investigação, né? Fazer esse questionamento, levar para o cliente perguntas que possam gerar essa percepção de valor, de que, bom, eu sou sócio 2 sócios, meu sócio tem 60 anos, é cardíaco, e se ele falece, se ele falta, o filho dele é uma pessoa que eu não tenho afinidade alguma, se ele entra na minha empresa, com 50% ele acaba com a minha empresa. Que baita risco é esse? É muito mais relevante do que um terreno que a empresa guardou. E nós temos que levar soluções que ofereçam proteção, blindagem patrimonial, mas não um patrimônio imobilizado, patrimônio intangível, que é a capacidade de se manter ativa, de vida da empresa. Né? O que o Casal está nos falando, em complemento ao que o Valbeni já vinha dizendo, é que a ferramenta de proteção patrimonial ela prescinde de alguns outros valores. E a questão do planejamento sucessório, ela está muito intrinsecamente ligado. Como a gente falou aqui, alguns bens externos, bens do sócio, são importantes de serem protegidos, serem resguardados. Agora, a questão sucessória ela é muito relevante, porque se de fato o sócio vem a faltar e eu não tiver um regramento próprio do ingresso do herdeiro, sob que condições, eu posso ter sentado na cadeira da administração um filho daquele sócio despreparado, a esposa que possa estar assumindo as suas cotas na sociedade, e à medida que eu faço o processo de proteção patrimonial, colocando ali uma cláusula específica, ou fazendo, como o Casal citou, um seguro para aquisição de cotas, eu crio um mecanismo de proteção do patrimônio. E aí, muito além dos valores fora da sociedade, eu protejo os valores internos. Porque imaginem, senhores, por exemplo, se eu tenho uma indústria e que dela prescindem diversos maquinários para a execução das operações, e um sócio falece, ou 2 sócios falecem, vamos dizer que sejam 3, 4 ou 5, aqueles maquinários, os bens principais da sociedade, quando eles são retirados para apuração de haveres, para pagamento de cotas, a consecução do dia a dia das atividades da empresa poderá ficar inviabilizada. E aí aquela sociedade que antes tinha um patrimônio, tinha meios de executar a sua atividade, fica completamente lesada e daqui um pouco vai caminhando a passos largos para uma dissolução por não ter mais como, no dia a dia, tocar suas atividades. Então a proteção patrimonial, ela prescinde de um conjunto de ferramentas, né? Nós costumamos trabalhar muito com o conceito de holding patrimonial, que é, claro, um conceito muito divulgado, não tão bem utilizado e não muito bem conhecido. O nome é conhecido, mas as suas técnicas do correto emprego não são tão bem veiculadas. Temos também as questões do usufruto de cotas para garantir aos genitores, para garantir aos transferentes de patrimônio que continuem na gestão dos seus ativos, das suas cotas, no direito de voto, porque, é claro, o gestor, o patriarca, aquele que constituiu o negócio, aquele que formou o patrimônio, por mais que ele queira proteger o seu patrimônio e daqui um pouco já planejar a sucessão, obviamente que ele vai prescindir pela detenção do poder de mando, do poder de tomada de decisões e poder, ao fim e ao cabo, negociar e saber para que lado vai e como será gerido os seus negócios. Então, são importantes ferramentas que nós utilizamos na proteção patrimonial quando já alinhadas no planejamento sucessório. Bom, pessoal, a gente está recebendo aqui bastante perguntas aqui pelo YouTube. Queria agradecer pela contribuição de todos. Ali a gente tem uma pergunta do César Nascimento. Boa noite, César.
Se um processo de blindagem patrimonial ocorre e logo depois a empresa decretar falência ou RJ, pode haver interpretação de manobra de evasão de patrimônio? Boa noite, César. Obrigado pela tua pergunta. A tua pergunta é muito interessante, tá? O procedimento de recuperação judicial, que era o procedimento falimentar, a partir de 2005 ele começa a ter um regramento próprio na legislação de recuperação judicial de empresas, tá? Ele é cheio de detalhes e de meandros, mas o que a gente pode dizer é o seguinte: se a empresa faz um procedimento de proteção patrimonial, ela organiza seus patrimônios, porventura, na tua pergunta, dá a entender que ela segregou patrimônio, ela tirou de dentro da empresa e protegeu em uma estrutura, e aí depois ela entrou em um processo de recuperação judicial. Ora, se o processo de recuperação judicial passou pela vara de falências, passou pelo juizado específico, e ele consentiu no início do processo de recuperação judicial, alguns pressupostos foram analisados. Se os bens que foram previamente protegidos não guarneciam diretamente uma execução, não eram garantias em uma dívida, ou não estavam sobre algum bloqueio de hipoteca, alguma outra coisa, alguma matéria que lhe trancasse a transferência, por óbvio que ele vai poder continuar protegido na estrutura onde foi colocada e não haverá problema da recuperação judicial, nem sequer haverá responsabilização do sócio depois de encerrada a recuperação judicial, ainda que convolada em falência. Tá certo? Então esse é um tema pacífico e muito tranquilo. Agora a gente sempre tem que analisar o momento desse bem, o momento da proteção, se ele está puxando para o lado da proteção ou se ele está trabalhando com ocultação. Se ele for ocultação, se ele estiver dissimulando uma prática, se ele estiver escondendo ou apenas impossibilitando que o credor busque o bem para saldar a sua dívida, certamente ele será desconfigurado e aí não precisa nem estar num processo de recuperação judicial. Somente o processo judicial comum já bastará para desconfigurar essa operação. Tá certo? Acho que respondi a tua questão. Obrigada, Maurício. O César também pergunta ali, credores, Ministério Público, podem interpretar em juízo, reversão ou bloqueios dos patrimônios? Podem, né? Ambos. A questão toda é uma questão de acesso à informação. Qualquer credor, desde que tu consiga provar que houve uma destinação ilícita ou houve uma tentativa de ocultação ou fraude a credores, ou fraude de execução, depende da fase da execução do crédito, pode buscar e pedir que o juiz declare a ineficácia daquela operação de proteção. O Ministério Público, como eu falei agora há pouco, o César estava utilizando-se das informações do COAF diretamente e todas as operações, inclusive criminais, foram suspensas na data de ontem. Vamos saber agora como é que o Pleno do STF vai julgar o uso dessas informações de maneira automática, sem que antes passe por uma solicitação judicial. A diferença é essa: o Ministério Público poderia pedir para o juiz mandar as informações, e eles estão pegando direto, então isso vai ser decidido. Eu já quero aproveitar, já quero responder a pergunta da Daniela, que está nos prestigiando, como o cliente pode perceber que o trabalho realizado por um profissional foi uma proteção patrimonial ou uma tentativa de ocultação de bens. Quer vir junto comigo nessa, Antônio? Vamos lá. Aí eu vou junto contigo, só porque a Daniela está aqui presente, nos prestigiando aqui ao vivo, e bota uma pergunta como essa, boa de a gente responder, né? Essa aí que eu vou te ajudo, vamos lá. Bom, claro que a percepção da ética profissional, ela naturalmente é uma percepção muito pessoal. Agora, qual é a cautela que nós devemos ter sempre, pessoal? Primeiro e acima de tudo, não existe soluções mágicas. Proteção, planejamento, ele tem um caráter preventivo. Quem oferece para os clientes uma solução mágica, seja ela, vou passar para o nome da tua irmã e está resolvido, passa para o nome de um laranja e está resolvido, ou vai comprar uma dívida, ou tem gente que oferece como proteção patrimonial compra de títulos públicos podres para oferecer nas ações judiciais e pedir a substituição de bens que estão lá penhorados já. Ou oferecer em garantia de execuções fiscais, ou oferecer como garantias de penhoras e execuções normais. Então, sempre que a solução tem caráter mágico, tem uma ideia de que agora vai ser a solução da minha vida,
a tendência é que aí exista uma falta de ética profissional. Porque um trabalho sério, ele necessariamente tem que analisar, toda decisão parte de uma análise de premissa de risco e ponderação de valores. Então a gente vai, no planejamento patrimonial, tu vai ponderar quais são os riscos daquela atividade, de acordo com os riscos tu vai desenhar uma operação societária, uma reengenharia societária, acordos de cotistas, criação de holdings, criação de operações por sociedade de propósito específico, que atendam àquela situação específica, considerando o cenário do momento e considerando aquilo que a lei e que a interpretação da lei e que a posição da Receita é possível naquele momento. Né? Então, e agora soluções que são instantâneas ou milagrosas ou que têm um caráter de solução maravilhosa, eu acho que é por aí, né, Antônio? E o grande problema é que o cliente quer ouvir, né? O cliente quer ouvir uma solução mágica. Enquanto a gente tem que explicar que não existe uma solução mágica, que existe trabalho, né? E que o trabalho, às vezes, ele precisa de validação de algumas premissas, aí é complicado, né, Antônio? E, Kazan, isso é legal, porque isso é que diferencia o nosso trabalho. Você deixou pouca margem para eu explicar ou acrescentar alguma coisa. Mas essa questão da mágica, isso é muito comum, porque muitas empresas vendem isso como facilitador. Eles querem ouvir aquilo, e aquela famosa frase, né? Eu tenho que descobrir qual a necessidade do cliente para poder vender o meu melhor produto para ele. Mas, na verdade, quando a gente conversa com o empresário e percebe que ele quer ouvir a mágica, é melhor termos justos, sinceros e honestos e dizer que não existe essa mágica. Ele precisa, sim, de um tratamento personalizado. Tem que ser customizado para a empresa dele. Não tem uma regra, uma forma de bolo que se aplica para todas as empresas. A proteção patrimonial, ela prescinde de vários critérios individuais. Então, não dá para poder pegar uma forma, um modelo aplicado para a empresa, até semelhante no segmento, para uma outra empresa. Então, por isso que é importante entender a necessidade do cliente, o negócio que ele vive, que ele trabalha, quais são os bens, conhecer a empresa dele para conhecer o melhor produto. É um processo de investigação bem profundo e vai certamente nos dar informações suficientes para fazer um trabalho sob medida, bem como tu falou. Não existe uma repetição de soluções, né? Existe um trabalho feito dimensionado para aquele caso, para aquela situação específica, de acordo com o momento e com os riscos inerentes daquele momento. E mais, também é importante a gente perceber o seguinte, um trabalho de proteção, de planejamento, ele prescinde de algumas premissas que a gente vai validar durante o processo de realização do trabalho. E sempre que as premissas que a gente validar mudarem, há uma tendência, uma possibilidade muito grande de que nós temos que fazer ajustes no planejamento porque mudou o cenário de análise. E não significa dizer que aquilo que foi feito anteriormente está errado. Né? Sempre que uma premissa de uma decisão lógica, racional estiver equivocada ou mudar, nós temos que reavaliar o trabalho sob essa nova ótica. E se o impacto da premissa mudar o resultado do trabalho, você tem que adaptar o trabalho. É assim que vai ter que ser, a vida inteira, em termos de planejamento. Não existe nem sequer um planejamento que seja vitalício. Existe um planejamento que deve ser válido e correto enquanto as premissas que fundamentaram ele forem válidas e corretas. Né? Então é nesses termos. E tem mais uma pergunta aqui, do Dudu Monteiro, do Instagram, que eu achei bem interessante. Eu vou pedir tua ajuda depois para entender o que é Delaware. Que eu confesso a minha ignorância e não saber pesquisa para a gente aí, por favor. Mas sim, o uso de dados públicos, existem diversas empresas que trabalham com soluções de BI, né, soluções de inteligência de dados, dados públicos, e que oferecem uma capacidade muito incrível, a palavra é essa, de análise, né? Nós temos aqui no Grupo Estúdio uma ferramenta que a gente contratou que permite que a gente faça uma investigação profunda nos mais diversos nós societários de qualquer empresa. A gente consegue identificar quem são os sócios, quais são os CPFs dos sócios, quantos níveis, quantos nós societários existem. A gente consegue identificar num instante assim, se aquela empresa já fez ou não fez um planejamento societário, se existe no seu quadro societário pessoas jurídicas de direito privado interno, se existe no seu quadro societário pessoas estrangeiras participando, se as pessoas estrangeiras participam diretamente para o procurador estrangeiro ou nacional, quer dizer, permite que a gente faça
uma investigação muito profunda, e isso nos dá um nível de assertividade do planejamento, né, Maurício, muito grande. Claro. Porque a gente já conhece a estrutura societária do cliente antes mesmo de, às vezes, uma RV1, antes mesmo das primeiras perguntas. Isso permite que a gente faça uma investigação depois, no momento do contato com o cliente, muito mais assertivo, né, e analise os riscos que ele está disposto de maneira muito mais assertiva, né? Até vou contextualizar o pessoal que está nos assistindo, porque nós recebemos agora do Dudu Monteiro pelo Instagram, essa pergunta não fica no chat do YouTube. A pergunta dele é uma colocação misturada com pergunta. E se tivéssemos um supercomputador, qual serviço poderíamos oferecer com dados, que são públicos? Tem muitas pessoas fazendo por Delaware. Aí é uma afirmação dele, Dudu Monteiro, né? Bom, o trabalho de proteção patrimonial, de planejamento sucessório, ele é dividido nas informações subjetivas e nas informações objetivas. Então, a gente faz toda uma análise, uma contextualização, reunião com o empresário, com a família, para entender qual é a necessidade efetiva. E aí, como o Antônio trouxe bem, cada projeto é um projeto diferente, cada um precisa de um olhar, de um enfoque e de uma solução diferenciada. Já as informações que nós cruzamos, e o Kazan trouxe muito bem, nós trabalhamos com alguns sistemas, inclusive sistemas internos nossos, que passam 24 horas por dia coletando documentos, coletando informações nas mais diversas bases de dados. Então isso nos acelera, de fato, muito o nosso processo. Então a gente faz toda a análise subjetiva, a interpretação e o projeto, mas os dados, de fato, quanto mais cruzados, quanto mais integrado nós estivermos com as bases de dados federais e de órgãos governamentais, mais rápido é esse diagnóstico, mais assertiva é a nossa análise e o maior número de informações e de cruzamentos a gente vai entregar ao cliente, sem dúvida alguma. Obrigada, então, Maurício, pela sua colocação, por responder a pergunta do Dudu Monteiro. Bom, pessoal, vamos encerrar por hoje, né? A gente teve bastante aí contribuição de vocês estavam nos acompanhando desde o início. Queria agradecer, então, por estarem nos acompanhando. Lembrando que de segunda a quinta-feira, às 19 horas, sempre um assunto diferente, referente à economia, a nova economia, no canal do Grupo Estúdio, pelo Instagram e pelo Facebook. Então, gostaria de agradecer meus convidados hoje por essa contribuição. Obrigada também, Antônio, tu está aí no remoto, está nos ouvindo? Sim, estou ouvindo, Jéssica. Muito obrigado pela oportunidade de participar, de contribuir. Estou sempre à disposição de vocês. Muito obrigada, então. Com certeza a gente vai te convidar novamente. Então, gostaria de deixar o nosso e-mail também, dúvidas@grupoestudio.com.br. Em caso de dúvidas, sugestões, estamos sempre disponíveis. Muito obrigada. Boa noite. Obrigado, boa noite. A empresa nossa é uma empresa familiar, né? Já com 8 anos, uma das pioneiras aqui na nossa cidade, no nosso ramo alimentício de comida japonesa. E é uma empresa que preza muito pela qualidade dos seus produtos, pelos seus clientes. Uma empresa já sólida no mercado, né? Sim, o serviço atendeu nossas expectativas, foi um serviço dentro do prazo combinado, bastante apresentação técnica, então ele realmente atendeu a nossa expectativa, superando a nossa expectativa. É a necessidade, né, dessa revisão das altas cargas tributárias, né, que a gente enfrenta diariamente. Então, essa foi a ideia, de fazer uma revisão, verificar como está sendo feito o trabalho e daqui para frente tentar fazer um trabalho melhor. Sim, indicaria. Bom, meu nome é Fernando Albernaz, eu sou o proprietário da Fernando Albernaz ME. Nosso nome fantasia é Grená Cafés Especiais. Nós somos uma cafeteria que funciona dentro do shopping Iguatemi, em Brasília, desde o ano de 2015. E a gente tem uma operação muito enxuta, muito redondinha, que acontece lá no shopping, uma espécie de uma cafeteria, bistrô,
o que motivou foi a possibilidade de recuperar impostos que estavam sendo cobrados a mais, indevidos, né? A gente percebeu que teria alguma coisa que estava sendo pago em dobro, em duplicidade, e procurar a empresa para investigar esses impostos foi o que me motivou a procurar esse tipo de serviço. Eu fiquei, inclusive, até muito surpreso com os valores encontrados, com os valores a mais de impostos que foram pagos num curto período de tempo. Então, eu fiquei muito surpreso e atendeu realmente as expectativas. Meu nome é Ângela Mendes, eu sou sócia proprietária da empresa Star Hair Cosméticos. Nós somos 3 lojas de cosméticos, estamos no mercado há 12 anos. O que me fez contratar o serviço da E-Fiscal foi a excessiva carga tributária que nós pagamos, de modo geral, empresários, e principalmente a entrada da ST no nosso segmento, que assim, ficou uma tributação muito alta, e cada vez mais a gente, o sócio majoritário nosso, arcando com a maior parte do bolo, né? Então isso me fez muito triste, porque a gente não tem esse retorno. Então o Fabiano me procurou, e a princípio eu fiquei meio assim, poxa, será que isso vai dar certo? Eu tive uma experiência passada enquanto empregada numa empresa, e aí ele veio, esclareceu, falou da empresa dele, da idoneidade da empresa, mostrou outros depoimentos, e o mais importante que eu achei foi o seguro que eles propõem. Eu falei assim, Fabiano, se nada disso der certo, a gente tem um seguro. Então isso fortaleceu a negociação, ele mostrou um trabalho muito eficiente em pouco tempo, e com o resultado eu fiquei horrorizada com a situação quando ele me mostrou e disse que de fato eu teria uma importância que eu nunca imaginava. Eu sabia que eu estava pagando alguma coisa, que tinha uma coisa errada, que eu estava pagando muito. Eu tinha essa impressão, né? Apesar de eu não ser contadora, mas não sou leiga, eu sou empresária. E daí eu fiquei muito feliz com o resultado, foi muito satisfatório, sim. Trabalharam de forma muito eficiente, e eu indico, dê essa oportunidade para você, porque eu acho que não vai se arrepender não. É uma surpresa ao mesmo tempo impactante, eu fiquei chocada, porque eu não esperava isso, porque já pagar já é tão difícil, quiçá receber, mas fiquei feliz de ter dado essa oportunidade, dele ter aberto meus olhos, e eu indico. A empresa nossa é uma empresa familiar, né? Já com 8 anos, uma das